Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Isaías 43. Podcast A Voz que Clama, porque a mensagem ainda ecoa. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do podcast A Voz que Clama, o podcast que tem por missão proclamar a palavra de Deus no deserto do mundo moderno e ao coração daqueles que ouvem, com mensagens que combinam reflexão, fé e razão em sintonia. Nos siga no Spotify e também no YouTube, e se você gostar, curta e compartilhe com alguém. Vamos ao episódio de hoje? Antes de a cruz ser cantada, ela foi chorada. Antes de se tornar melodia em nossos lábios, ela foi peso na alma. Antes de ser exaltada em hinos, ela foi rejeitada, temida e amaldiçoada. O hino Rude Cruz não nasceu em um ambiente de conforto, nem em um momento de triunfo espiritual. Ele nasceu no silêncio da dor, no lugar onde a fé é provada e onde só resta uma pergunta ecoando no coração: onde está Deus quando tudo parece pesado demais? Foi nesse cenário que um pregador chamado George Bernard, no início do século XX, voltou seus olhos não para o sucesso do ministério, nem para o reconhecimento das pessoas, mas para o centro da fé cristã. Ele não contemplou uma cruz dourada, ornamentada ou suavizada. Ele olhou para a velha e rude cruz, áspera, cruel, vergonhosa e absolutamente desprezada pelos homens. Enquanto muitos preferem um cristianismo sem escândalo, sem sofrimento e sem cruz, Bernard compreendeu algo que a igreja jamais pode esquecer. Não existe glória sem cruz, não existe evangelho sem escândalo, e não existe salvação sem entrega. Foi dessa contemplação que nasceu um hino simples, mas profundamente poderoso. Um hino que atravessou gerações, culturas e denominações. Um hino que continua ecoando na igreja como um lembrete solene. Aquilo que o mundo rejeita, Deus escolhe para revelar sua glória. E hoje, no podcast A Voz que Clama, nós não levantamos a voz para exaltar homens, sistemas ou impérios. Nós levantamos a voz para proclamar aquilo que o mundo chama de loucura, mas que para nós é o poder de Deus. Quando cantamos, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Não estamos apenas repetindo versos antigos, estamos fazendo uma confissão. Estamos declarando que fomos alcançados por aquilo que parecia derrota, mas se revelou vitória. E a pergunta que se impõe é inevitável: que mensagem é essa? O que torna a cruz digna de amor, quando ela foi, por séculos, símbolo de horror e humilhação? É exatamente aqui que o apóstolo Paulo nos conduz quando escreve aos Coríntios: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. E é sobre essa mensagem da cruz, sua beleza, seu escândalo e seu poder, que nós vamos refletir agora. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu a cruz até por uma coroa trocar. Essa frase linda e memorável, que pertence a um hino muito conhecido por nós, crentes, chamado Rude Cruz, o qual, como você acabou de ouvir na história sobre a origem desse hino, que seu autor a compôs não em um momento de estabilidade, mas sim de dúvida e sofrimento pessoal. O antídoto encontrado por ele? Refletir sobre a dolorosa paixão do nosso Senhor Jesus no Calvário. Deus usou o sofrimento desse seu servo, que em vez de se lamuriar, ao meditar na cruz áspera e rude de nosso Senhor Jesus, teve transformada sua dor em melodia e suas lágrimas em poesia, guiado pelo Espírito Santo, que nos consola e inspira em meio à fraqueza. João 14:26, Romanos 8:26. E assim nasceu um hino que nos abençoa até hoje, e que exalta o amor do pregador pela mensagem da cruz, a mensagem que o salvou. Mas você sabe qual é essa mensagem da cruz? Se não souber, fique calmo.
Eu vou lhe explicar. A crucificação de Cristo foi o evento mais transformador da história, não apenas por causa de quem estava pregado nela, mas também por causa daquilo que aconteceu ali. Sua beleza não reside na estética do sofrimento, mas na poderosa substituição que ali ocorreu. E não existiria a mensagem do Evangelho se não houvesse cruz, pois o poder de Deus para a salvação do homem se deu por meio da cruz, a qual Cristo foi pregado para morrer em nosso lugar. E como Paulo escreveu aos Coríntios, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Aparentemente, essa beleza e esse poder são dissipados quando estudamos apenas a história da crucificação em si. Se focarmos somente na parte histórica, sem a luz da fé, averiguaremos que ela era um modo horrível de tortura, imposto pelo Império Romano contra seus inimigos. Absolutamente diferente da compreensão que temos da cruz hoje, antes de ser o símbolo que amamos, ela era o objeto mais abjeto da antiguidade. A cruz era algo completamente repulsivo. A sua simples menção causava ojeriza nas pessoas. Mencionar a cruz em um jantar de família romana seria como falar de algo extremamente obsceno. O historiador romano Cícero chegou a escrever que a própria palavra cruz deveria estar longe não apenas do corpo dos cidadãos romanos, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Isso porque ela representava a mensagem mais poderosa de garantia de morte torturante e humilhação pública do Império Romano, dirigida àqueles que ousassem se levantar contra ele. E os que eram condenados a ela nada podiam fazer. A cruz era uma ferramenta de engenharia política do Império Romano para garantir a submissão total por meio do medo. Era o símbolo máximo da derrota. Pelo menos era isso que o Império Romano pensava, até que cerca de 2000 anos atrás, surgiu um certo judeu da Galileia, Jesus Cristo, que foi julgado e condenado à morte por crucificação, como tantos outros já haviam sido. Porém, dessa vez, a máquina de matar infalível do Império Romano, o instrumento não apenas mais mortífero, mas também mais humilhante, voltou-se contra eles mesmos. E aquele que devia morrer, morreu, mas não permaneceu morto. E aquele que havia sido humilhado nela, humilhou não apenas o instrumento mortífero, mas também o império mais poderoso da época, ressuscitando depois de 3 dias. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? 1 Coríntios 15:55, NVT. Mas apesar de a cruz ser esse objeto horrendo, extremamente cruel e repugnante, oriunda da perversidade do coração humano, não como um fruto, mas como um dejeto expelido com o que há de pior no interior do homem. O homem que, como alguém disse, é um anjo montado em um porco. Uma frase que ilustra bem o paradoxo humano, no sentido de que o homem é capaz tanto das atitudes mais nobres até as mais perversas, e que foi confirmado por Viktor Frankl, o vienense, pai da logoterapia, quando estava no campo de concentração, e que Elben César no seu livro Por que sempre faço o que eu não quero, cita Frankl. Ele observou que alguns de seus companheiros se portavam como porcos, ao passo que outros agiam como se fossem santos. O ser humano tem dentro de si ambas as possibilidades. Ele é suficientemente capaz tanto de inventar as câmaras de gás de Auschwitz, como de entrar nelas de cabeça erguida, tendo nos lábios a oração do Pai Nosso. Ainda assim, e apesar de tudo isso, esse foi o meio pelo qual Deus escolheu revelar o seu amor à humanidade, mesmo sabendo que somos criaturas tão paradoxais que foram originalmente criadas para o bem, mas se encontram corrompidas pelo mal. É a fé que nos capacita a enxergar beleza naquilo que o mundo repudia. Fé gerada e iluminada pelo Espírito Santo, que nos revela as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10-12. Porque o mundo valoriza a beleza fugaz e passageira, mas da cruz jorrou um amor escandalosamente belo e perene que o mundo jamais tinha visto. Naquele tempo, a cruz tinha como objetivo incutir terror nos inimigos de César. Hoje, seu objetivo é atrair, por meio do amor, os que são inimigos daquele que sempre foi e sempre será maior do que César ou qualquer outro rei, governante, poder ou autoridade nos céus ou na terra. É aí que se revela a beleza e o poder da crucificação de Cristo. Quando Cristo é crucificado, o poderoso instrumento do Império Romano, que era garantia de morte e humilhação, é anulado, cancelado e completamente ressignificado ao Jesus Cristo ser morto nela e ressuscitar depois de 3 dias.
Após isso, a mensagem de morte e humilhação foi sobrepujada pela mensagem de vida e exaltação na pessoa do Cristo ressurreto. Vida que vence a morte e exaltação que supera qualquer humilhação. O instrumento que antes era usado para oprimir tornou-se símbolo de perdão, libertação e salvação. A beleza está no fato de que alguém foi tão flagelado a ponto de ser desfigurado, para que por meio dele, homens desfigurados pelo pecado, tivessem a imagem e semelhança daquele que os criou restaurada, e se tornassem belos diante de Deus novamente. A beleza está no fato de que lhe ofereceram fel para aliviar a sua dor, mas do seu lado perfurado pela lança escorreu sangue e água repleto de um amor mais puro e muito mais doce que o mel. A beleza está no fato de que o Filho amado desde a eternidade foi desamparado pelo Pai por um curto instante por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele, para que através do seu perdão fôssemos aceitos como filhos de Deus eternamente. A beleza está no fato de que nem a feiura dos nossos atos nem a do nosso coração conseguiram apagar a beleza do seu amor. O império das trevas foi derrotado, e um novo reino de luz, paz e justiça plena triunfou, inaugurado pela cruz, embora ainda aguardemos o dia que ele se manifestará em sua totalidade. Colossenses 1:13, Apocalipse 21:1-5. Podemos dizer que somos mais que vencedores nele, porque ele já nos deu a vitória. Os que nasceram de Deus vencem esse mundo pela fé, uma fé que opera pelo Espírito, que nos regenera para entrar no reino. Romanos 8:37, João 3:5, 1 João 5:4. A vitória de Cristo na cruz anulou o escrito de dívida que era contra nós. Para os que creem e se arrependem, a cruz deixa de ser um peso de condenação e passa a ser o caminho do discipulado. Ao recebermos o Espírito Santo, ganhamos o perdão, a filiação divina e a cidadania nesse reino invertido. O reino de Deus, selados e empoderados por ele para viver como testemunhas. Efésios 1:13, Atos 1:8. A cruz que agora carregamos não é um fardo de escravidão, mas o testemunho de que somos propriedade exclusiva de Deus, carregada no poder do Espírito, que nos ajuda a mortificar o pecado e produzir fruto. Romanos 8:13, Gálatas 5:22-23. O nosso passaporte para a eternidade. Essa é a mensagem da cruz. O Deus que pode todas as coisas entregou-se por aqueles que nada podiam, para que hoje possamos enfrentar tudo naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Oração. Senhor Jesus, em um mundo de tantas outras cruzes, limpas e adornadas, quero me apegar à cruz verdadeira, rude e escandalosa. Pai, a cruz que me mostra seu amor, mostra também a gravidade do meu pecado. É a cruz que me livra da condenação, mas que também exige renúncia e me leva à ação de morrer para mim mesmo e viver para ti, de preferir perder tudo nesse mundo, mas preservar a minha alma. Quero ser seu seguidor, te seguindo mesmo em meio à dor, trazendo à memória o seu sofrimento por mim. Jesus, quero entrar pela porta estreita e perseverar no caminho difícil, por amor a ti e às boas novas. Afinal, para quem mais eu poderia ir? Só tu tens palavras de vida eterna. Espírito Santo, abre os meus olhos para enxergar a beleza do sacrifício de Jesus. Bela rude cruz, sua mensagem quero amar até por uma coroa trocar, e até um dia com o meu Senhor Jesus estar. Em nome de Jesus. Amém. Rude cruz se erigiu. Dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar,
e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse foi mais um podcast A Voz que Clama. Se você gostou, compartilhe com alguém e não esqueça também de curtir e nos seguir no Spotify e no YouTube para mais episódios. Muito obrigado, que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo episódio.